Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Em Mateus, capítulo 5, tá bom? Nós vimos semana passada o Sermão da Montanha. Hoje eu queria falar um pouco mais, mas eu vou falar só do verso 13 ao verso 16. E eu quero falar sobre o projeto do Reino de Deus, tá bom, queridos? A gente pode ler juntos? Vocês... Pai, que a Tua palavra, ó Deus, desperte, aviva, estimule os nossos corações a vivermos mais no centro da Tua vontade. Que nada, ó Deus, venha impedir a nossa mente, o nosso coração, de compreender a Tua palavra e o Teu querer, em nome de Cristo Jesus. Amém. No Antigo Testamento, teve um homem que decidiu desafiar Deus, e esse homem, então, decidiu construir uma torre para que pudesse chegar até os céus. E esse homem era um homem muito persuasivo, ele conseguiu levantar fundos, ele conseguiu mobilizar equipes para trabalhar, eles ergueram o retrato que nós temos no texto é que eles conseguiram, naquele período, erguer um prédio de mais de 100 andares, só para você ter ideia. Acho que em Goiânia a gente não tem um prédio de 100 andares. Naquele período que nós temos, na antiguidade, esse homem conseguiu fazer isso e conseguiu desenvolver isso. Porque o projeto dele era desafiar a Deus e destronar a Deus. Ele queria que o nome dele fosse tão poderoso, que todos se submetessem. Esse projeto é tão interessante que ele foi reconhecido mundialmente em todos os livros de história. Todos os livros de história vão falar que existiu Babel, aonde houve uma dispersão por uma confusão que houve, aonde os anjos desceram e trouxeram confusão e eles perderam a capacidade de se comunicar. Babel vem então ali, depois vai se surgir um grande império que é Babilônia, e esse império vai perdurar então, depois vai escravizar o povo de Israel. Esse império depois ele vai ressurgir na antiguidade como o império que vai conquistar todo o Mediterrâneo através de outro homem sanguinário também. No mundo, então, nós sempre temos uma grande batalha. Aqueles que querem servir a Deus e aqueles que estão construindo seus projetos para si próprio. A minha pergunta para nós nesta manhã é: você está envolvido em qual projeto na sua vida? O seu projeto é construir o reino de Deus? Você realmente vestiu a camisa para construir o reino de Deus? É sobre isso que Jesus fala sobre esse texto. Vocês são sal e vocês são luz. Ele usa dois exemplos importantes para a vida, para a manutenção da vida. Com o sal, eles não tinham geladeira, era assim que eles cuidavam
dos alimentos, principalmente das proteínas. Era salgando os peixes, salgando os animais. Então o sal, ele podia preservar os alimentos, preservar a condição humana, a vida humana. Nenhuma família viveria ou subsistiria sem o sal. Agora ele também usa o elemento da luz, e a luz que ele usa é a luz que precisa irradiar, e não se pode então esconder uma cidade que está edificada em Cristo Jesus e que irradia do monte a luz de Cristo. Queridos, o nosso papel está aí, queridos, como igreja, sermos o agente de preservação dos valores da palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender esse nosso papel. O reino de Deus não é feito de pessoas. Você pode, aqui ele está usando o exemplo, que você não vai acender uma lamparina, uma candeia e colocar debaixo de um objeto, porque não vai iluminar a casa. A candeia, ela precisa ser colocada no local correto para iluminar aqueles que estão lá dentro. Querido irmão, você é uma obra de Deus. Você foi criado, gestado no coração de Deus. E Deus te fez para você iluminar neste mundo. Você precisa entender que você é esse sal, que você é essa luz para irradiar os valores do reino de Deus, queridos irmãos. Irmãos, a batalha contra as nossas famílias, ela está ficando cada vez mais surreal. As pessoas estão processando outras pessoas dentro de suas próprias escolas, porque leva bolo, o meu filho não pode comer bolo, e começa a briga dentro das redes sociais. Agora a briga na rede social é se o homem tem que subir um monte lá, tem que pagar 8 mil reais, não sobe lá não, se você quiser subir você sobe, mas não sobe lá não, 8 mil reais, você me ajuda a construir uma congregação que vai durar no mínimo 50, 100 anos, e vai fazer isso que nós fazemos aqui, lá naquele lugar. Amém, irmãos? Você não precisa subir, monte nenhum. O monte que você precisa subir é o seu quarto secreto. Amém, irmãos? Irmãos, é um movimento que começou. Você quer subir, você quer fazer? Faz, é modinha, tudo bem, não tem problema. Igual o negócio da época do dente de ouro. Eu fui lá ver, não saí nem com nenhum dente de ouro, e ainda na outra semana me deu uma dor de dente. Eu não ganhei dor de dente, não, saí com dor de dente, então tive que resolver. Então isso é modinha. A palavra de Deus não muda. Fala comigo, a palavra de Deus não muda. Então preserva a palavra de Deus. Nós vamos entrar agora no mês de maio. É o mês de você cuidar da sua família. É o momento de nós todos os dias fazermos um culto doméstico. Separar um tempo, 20 minutos do seu dia. Coloca lá uma música para ouvir, faça a leitura, faça a oração, siga as orientações do que vai ser orientado. Eu tenho certeza, querido irmão, que no final desse mês o seu lar vai estar mais abençoado. Quantos creem? O seu lar vai estar mais abençoado. Nós somos sal e luz. Fala comigo, eu sou sal e luz. Então não perca as propriedades que Deus colocou em você. Preservar a palavra, preservar o reino de Deus. Não perca a propriedade de ser luz. Não fica se escondendo. Coloca a sua lamparina para brilhar dentro do seu lar. Você não pode falar lá, porque as pessoas às vezes ficam nervosas, mas você pode orar. Amém? Amém? Você pode orar. Você pode jejuar. Amém? Dá para você entender isso? Isso aqui que aconteceu, esse retiro, irmãos, é fruto de oração. Esses cultos que acontecem é fruto de oração. Vocês não sabem a luta que é, a batalha que é, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pagando o preço de oração, de busca diante de Deus, mas nada vai impedir a chama do Evangelho de prosperar. Amém, irmãos? Nada tem esse poder, amém? A gente pode estar cansado, a gente pode estar esgotado, a gente pode estar até doente, mas a gente não pode estar murmurando. Enterra a murmuração em nome de Jesus, amém? Então, se você crê na luz de Cristo, deixe ela brilhar, amém?
A música antiga, antiga mesmo, né? Minha pequena luz, vou deixar brilhar, não é isso? Aquela música linda. Aliás, as crianças tinham que cantar isso aqui, né? Estou só nos modão ainda, né, Marcelo? Não sai deles, né? Mas Minha Pequena Luz é uma música linda. Podia cantar agora na ceia, para começar o mês da família, as crianças cantando aqui. E todo mundo, ó, que lindo, gente. Vocês não ganharam, mas eu ganhei, ó. A vela, ó, que coisa linda, ó. Bonitinho. Quem sabe você pode ganhar no primeiro domingo? Eu não sei, né? A gente não tem dinheiro não, mas Deus pode dar, não pode, irmãos? Você vem vai ser só no primeiro domingo à noite, viu? Senão você não vai receber não. O que nós estamos falando aqui, queridos, resgatando. Existem 2 projetos desse mundo. Um que está levando as pessoas à perdição, à confusão, à destruição de seus lares, de suas famílias, à destruição de crianças, à destruição de jovens. E tem um que acontece, não é nas igrejas de modinha não, queridos irmãos. Não é nas igrejas de modinha não. As igrejas batistas são 16 mil igrejas batistas no Brasil. A gente se reúne assim. Você vai em qualquer lugar desse país, vai ter uma porta aberta, que você vai entrar, vai ter um pastor formado num seminário, vai ter uma diretoria dentro daquela igreja, e você vai ouvir a palavra de Deus, vai ter embaixador do rei, vai ter mensageira do rei, e vai ter a pregação do evangelho, para que as nossas famílias andem nos caminhos de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém? Acho bonito que alguns irmãos saem daqui, ficam em outras igrejas, pedem para a gente indicar, a gente indica, vão para outras igrejas, mas continuam ligados. Ontem o irmão mandou uma mensagem para mim, ele está lá em São Paulo, aí ele estava numa igreja lá, ele falou, pastor, não aguento mais aquela igreja. Eu falei, mas eu estou orando, tem tempo para você sair de lá, irmão? Porque lá é uma Babilônia, aquele lugar que você está. Estou orando para que ele saia. Deus tocou no coração dele, ele perguntou, indiquei para ele uma igreja do lado da casa dele. Ele mora atrás, a igreja está na frente. Ué, pastor, o senhor mandou o endereço aqui, é da rua de trás do meu prédio. Eu falei, mais perto, você vai a pé, não vai nem gastar dinheiro com o estacionamento que você gasta na outra igreja. R$ 45 o estacionamento na outra igreja. Misericórdia, né, irmãos? Virou uma franquia esse negócio, irmãos. Virou um negócio de exploração da fé, mercado religioso. Eu não estou nisso e nunca vou entrar nisso, irmãos. Se vocês quiserem entrar, vocês continuam, eu vou para outro lugar. Vou lá para o Jardim dos IP. E vou ficar lá pregando o evangelho. Porque eu não quero me envolver com esse negócio. Pastor, vamos no legendário? Irmão, não vou. Eu já conheci Jesus, amém? Jesus é a solução, amém, irmãos? Irmãos, essa campanha foi a campanha dos batistas de 1965, olha que coisa linda. Jesus é a solução, ecoa pelos 4 ventos do Brasil, da nação toda. Gente, foi composto um hino que fala sobre isso, Jesus é a solução. Jesus está nos ensinando a ser igreja. Para ser igreja, nós temos 2 missões para fazer. Preservar a palavra de Deus e iluminar as pessoas que estão ao nosso redor. Siga Cristo. Tenha tempo com a palavra. A promessa dele, verso 16: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amém, irmãos? Aqui a gente forma homem. Amém, irmãos? Você não precisa nem subir o monte e nem pagar os 8.000. Né, Paulão? Que a gente forma homem para valer. Não é, Carlos? Forma homem para valer. E as nossas filhas casam com homem para valer. Dá para você entender isso? Não precisa de modismos. Não precisa. Falou que você tem que pagar para receber alguma coisa de Deus. Foge disso. Nós precisamos da palavra de Deus. Amém? Então, se você é sal e luz, fique em pé comigo na presença do Senhor. E nós vamos orar nesta manhã e falar ao nosso bom Deus. Como é bom servir ao Senhor. Como é bom estar na presença dEle.
Como é bom viver o evangelho dele, andar nos caminhos dele, não se desviar nos caminhos dele. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar velhinho, todo mundo junto, ver esses meninos crescendo, pregando aqui na frente, a gente ali, eles falando, levanta aqui, o pastor com a bengalinha dele vai vir orar. Amém, irmãos? É assim que a gente vai vivendo a vida, louvando a Deus na presença do Senhor, sem fome de poder, sem ganância, sem orgulho, sem vaidade, na simplicidade, no amor. Gasta o seu tempo, abre lá 15 minutos por dia na sua casa, faz seu culto doméstico, ora, tem seu caderninho de oração, coloca o nome do filho, o nome do marido, coloca a pessoa do seu trabalho, o emprego que você está precisando. Deus responde, não responde, Lucas? Responde, não responde? Respondeu, não respondeu? É assim, irmão, não precisa de alarde. Mas quando você vem, você compartilha, a gente ora. Amém? Amém? Deus abençoa, Ele abençoa a gente de uma maneira maravilhosa. Agora a gente não precisa desses mecanismos de neurolinguismo, a gente só precisa do Evangelho de Jesus, amém, irmãos? Só da palavra da verdade. Esses meninos foram contagiados com a palavra da verdade, foi só isso. A gente fez uma fogueira lá, o Divino tinha um carrinho velho de mão lá, tive que colocar lá, furei até meu dedo aqui, estou preocupado com esse negócio, está enferrujado, mostrar até para os doutores aqui da igreja, para ver se vai dar algum problema, mas a gente fez lá, foi uma bênção, irmãos, amém? Aí agora eu fico encantado com essas exploração. Não seja bobo, amém, irmãos? Seja um verdadeiro cristão. Seja sal na sua casa, luz na sua casa, luz para a sua família, no seu trabalho. Amém? O Cris e o esposo, saudade de vocês, que bom vocês estão aqui com a gente. Deus abençoe, viu? Estenda a sua mão aos céus. Fala ao Senhor nessa hora. Senhor, eu vim aqui para te adorar. Eu vim aqui para declarar que Tu és o meu único e suficiente Salvador, e que eu serei sal e luz do mundo, na minha casa, com a minha família, no meu trabalho, na minha igreja. Usa-me, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor, o nosso Deus maravilhoso, poderoso, Ele que reina, reinará para todos sempre, te abençoe e te guarde. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua família, sobre sua casa, hoje e para sempre. Amém, amém. Todo o povo de Deus diz... Amém. Deus abençoe. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.